Paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui para iniciar um novo trimestre. Trimestre esse que já é o terceiro de 2020 e que tem como título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Vivemos dias difíceis e essa revista, esta lição, ela é comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergsten, missionário, né? E ela foi pela primeira vez escrita e estudada no ano de 93, que foi um ano de muitas mudanças, né? Quando houve ali a mudança de governo, no final desse ano de 93 foi preparada uma nova equipe econômica para no ano de 94 nós passarmos a operarmos com o real. Então foi um ano de muitas mudanças, né? E tal qual naquele ano nós acreditamos e entendemos que esse ano de 2020, devido à pandemia, será um ano de muitas mudanças, de muitas transformações. E o mais importante de tudo é que nós venhamos como cristãos a entender que essas transformações elas não se dão apenas no mundo físico, no mundo material, mas que ela tem grandes implicações no mundo espiritual. E para tanto nós precisamos estar clamando por um verdadeiro avivamento. Nossa lição tem como textual o Tiago capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática nos diz que um crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Mas contra as hostes espirituais nas regiões celestiais, e para tanto nós precisamos estar munidos de conhecimento da palavra, de comunhão com Deus e de uma vida de oração, para assim podermos influenciar em todas essas coisas que foi dito aqui na nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica ela está baseada em Daniel, Daniel capítulo 9, do 1 ao 3, depois 6, versículo 10, do 2, capítulo 2, do 17 ao 19, e Esdras, capítulo 1, do 1 ao 5, que fala sobre quem era o rei, fala sobre a relação de Daniel se dirigindo ao Senhor, de que ele fez a leitura da profecia de Jeremias, e assim depois fala sobre Ciro, lá em Esdras, Ciro que foi escolhido para o Senhor para que a promessa dele se cumprisse, um governante, alguém que era do meio político, alguém que era do meio atual daquele momento, né? Não era alguém que pertencia ao povo de Deus, mas que foi usado por Deus como um instrumento nas suas mãos. Bom, nós temos como objetivo hoje, irmãos, nosso objetivo é a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus para esses dias trabalhosos que nós estamos vivendo. Irmãos, os crentes fiéis, vamos entrar aqui na nossa introdução, os crentes fiéis, eles brilham como a luz. O que significa isso? Que nós precisamos resplandecer Cristo em nós. Nós não temos brilho próprio, mas Cristo que vive em nós, esse sim precisa ser resplandecido, precisa ser refletido através de nós. E isso é importante ter essa característica justamente agora, no meio de uma geração corrompida, perversa e que está totalmente sem esperança, que não sabe o que vai acontecer, que não tem certeza do dia de amanhã. Mas nós sabemos, né, que se vivermos, o nosso viver é Cristo, e se morremos é lucro. Louvado seja o nome do Senhor. E esse era Daniel, assim que ele vivia, né? Ele resplandecia a Cristo, ele resplandecia a Deus na sua vida, através de uma vida de oração e de consagração. Daniel ele foi levado muito novo para a Babilônia como cativo. Provavelmente ele tinha em torno de 15 anos, nós não sabemos muito
sobre a genealogia de Daniel, mas tudo indica que ele era da linhagem real, o que significa que ele provavelmente era um descendente de Davi. Ele é levado então para a Babilônia, com 15 anos aproximadamente. Lá ele se mantém fiel a Deus, e nós vemos com o passar dos anos e de muitos anos depois que ele tinha um grande conceito, um elevado conceito em toda a Babilônia, justamente pela sua conduta como cristão e também a sua conduta dentro do reino, naquilo que ele trabalhava para o rei, naquilo que ele fazia para o mundo secular da época. Ele era um testemunho vivo de Deus. Daniel, ele é despertado, nosso primeiro tópico fala que ele é despertado para orar. Quando ele lê o profeta Jeremias, ele começa a observar e a estudar que aqueles 70 anos de cativeiro, de castigo para a nação de Israel, para que ela se voltasse ao Senhor, aquele período está se findando. E aparentemente, no mundo secular, nada estava acontecendo, nada apontava para o fim daquela situação e o cumprimento real de que eles voltariam ao seu lar e não seriam mais cativos. Não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo, que Deus estivesse trabalhando, mas Deus, ele trabalha por nós, né? Quando Deus se cala, ele está trabalhando por nós, aleluia. Então, o que Daniel entende? Ele entende que é o tempo das promessas de Deus se cumprirem, mas que é necessário que ele clame, que ele ore, que ele interceda. E é isso que ele faz, né? Ele começa a orar, se cobre de saco e cinza, num sinal de tristeza, de coração contrito, e ele ora com perseverança. Daniel já tinha uma vida de oração. A Bíblia nos diz que ele orava 3 vezes ao dia, né, voltado para Jerusalém, e esse era um hábito que ele já tinha. O que acontece de diferente agora? Não foi agora que ele começou a orar, não, ele já tinha uma vida de oração. O que acontece agora é que ele intercede com o propósito específico de que a promessa de Deus se cumprisse, de que o tempo dessa promessa realmente chegasse na vida de Israel, para a nação de Israel, e que Israel pudesse voltar à sua terra prometida. Outro aspecto importante é que Daniel, ele vivia uma vida de consagração a Deus, né? A Bíblia diz que a oração dos retos é o seu contentamento e que Deus escuta a oração dos justos, né? Esse era Daniel, ele estava sempre se consagrando, a sua maior riqueza era o Senhor. Então ele vivia esta comunhão diária com Deus através da oração, que é o que nós precisamos cada vez mais na nossa vida. Isso significa crescimento, maturidade. A estatura de Daniel capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes hoje, eles não conseguem servir de ajuda para a igreja, eles não... Podemos dizer que eles não têm poder nenhum de fogo, né? Não tem bala, não tem nada para agir e interceder e fazer algo e decidir de fato uma batalha, uma luta, uma situação, porque eles não têm uma vida de oração, uma vida de consagração com Deus. E quando nós não, ou seja, eles não estão experimentados na batalha, não estão experimentados na guerra, porque a oração, ela é sim uma batalha espiritual, né? Porque no momento em que nós chegamos diante de Deus, clamamos a Ele, agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito, mas nós travamos ali verdadeiros embates quando nós assumimos ou trazemos para nós a responsabilidade de orar, por exemplo, pela libertação de alguém, pela cura de alguém, pela salvação, pelo avanço da igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas que nós possamos entender isso, de ir
em oração, lutando, pelejando por Jesus, pela causa do Mestre, mas para isso nós precisamos estar preparados e exercitados, né? Nenhum atleta que não se exercita consegue vencer uma corrida, mas aquele que todo dia faz o seu aquecimento, o seu alongamento e pratica a corrida, inclusive, é o que está preparado para poder disputar a corrida e vencê-la. Louvado seja o nome do Senhor. E coincidindo com esse período que Daniel se propõe a orar especificamente pela volta da nação de Israel e pelo cumprimento da profecia de Jeremias, que ele havia lido, muitas mudanças começam a acontecer na Babilônia. Aquela passagem em que Bilsazar ele manda buscar os utensílios que Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus para beber nas taças, enche aqueles vasos de vinho e toma, profanando os objetos que eram consagrados a Deus. E aí então aparece aquela mão na parede, escreve Mene Mene Tekel Upharsin, e nenhum dos sábios da Babilônia consegue traduzir, até que Daniel é chamado e traz a mensagem, o significado daquilo que havia sido escrito. E a Bíblia nos diz que naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Né? Ele que era rei dos caldeus, na verdade, ele era um príncipe regente. Nabonido, que era o seu pai, ele havia se distanciado do reino cada vez mais, né? Fazendo excursões, e Belsazar era um príncipe regente que estava dirigindo o reino, e ele vê o seu reino sendo acabado naquele dia, né? Já entrando naquela noite, já começando então o cumprimento das promessas de Deus e aquilo que Daniel estava buscando em oração. Nós vemos que naquela passagem houve uma intervenção divina quando Deus escreve nas paredes. A intervenção divina, irmãos, ela se dá quando o povo, quando a igreja se coloca em oração, buscando a vontade de Deus. Quando a nação de Israel clamava ao Senhor, ele ouvia. Como nós estamos ontem no culto dos jovens, né? Quando Deus fala com Moisés, ouvi o clamor do meu povo e desci para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós como igreja possamos clamar ao Senhor e Ele se inclinar para nós, nos ouvir e tomar uma decisão, fazer algo em nosso favor, né? Uma intervenção divina. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar para o tópico 2, a resposta às orações de Daniel. Então Daniel havia orado e ele se lembrou que a promessa que tinha sido feita pelo profeta Jeremias, né? Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Quando o reino babilônico, o governo babilônico, o reino babilônico cai, e aí começa então o reinado do rei Ciro, rapidamente, né, as coisas começaram a acontecer. Aquilo que Daniel havia identificado, né, que era uma promessa de Deus e que estava prestes a se cumprir, mas parecia que nada estava acontecendo, e por isso ele intensifica as suas orações, e quando ele intensifica as suas orações, Deus imediatamente manda e começa a responder já esta oração, no sentido de que Ciro agora assume. Ciro ele era um governante que ele foi usado por Deus. A Bíblia fala, né, que Ciro foi usado por Deus, né, para cumprir a vontade dele. Ciro ele era um governante em que ele governava da seguinte maneira: os povos que haviam sido levados cativos deveriam voltar para suas terras e lá viverem na sua terra, nas suas casas, debaixo do governo dele, mas em paz, em tranquilidade, e não cativos, escravos em um outro lugar. Então Deus usa essa característica de Ciro como governante justamente, né, para
cumprir a sua promessa feita através de Jeremias e agora buscada com intercessão e oração por Daniel. E as coisas já começam a acontecer. Ciro ele faz um decreto e ele passa um pregão, como diz a lição, por todo o reino, anunciando, né, que o Senhor, o Deus dos céus, né, Deus de toda a terra, Ciro ele era alguém que foi levantado por Deus. Nós não temos mais detalhes acerca dele, mas talvez inclusive Ciro possa assim ter se convertido a Deus. Ele reconhecia que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e ele permite então que a nação de Israel volte para a sua terra, né? E não apenas volte para a sua terra, mas vá para lá para reedificar Jerusalém e edificar a casa, o templo de Deus. Olha que interessante isso. A nação de Israel agora liberta e não mais com a obrigatoriedade de viver ali na Babilônia, poderia voltar para a sua terra com o objetivo de reconstruir o templo do Senhor. Esta passagem traz uma lição espiritual grandiosa para nós. O que tem nos prendido a este domínio, a esta Babilônia? Será que são os nossos costumes, os nossos negócios, a nossa luta pelas conquistas? O que tem nos prendido? Interessante dizer, irmãos, que todos os judeus foram a eles permitidos voltarem para Jerusalém. E muitos voltaram, mas também muitos não voltaram. Muitos que tinham suas casas já estabelecidas na Babilônia acharam melhor ficar ali. Mas graças a Deus por aqueles que entenderam que o propósito divino para eles não era ficar na Babilônia, mas era voltar para a sua terra e lá reerguer, reformar, reerguer o templo do Senhor. Que nós possamos nesta manhã, na nossa vida, nos nossos dias, sair da terra onde nós estamos, né, do domínio babilônico, do domínio do mal, do pecado, e possamos dar mais valor em voltar, aleluia, em voltar para a terra prometida que o Senhor tem nos dado, tem nos prometido, e lá sim reconstruir o templo. O que significa reconstruir o templo? Reconstruir uma vida, um relacionamento, um objeto de culto ao Senhor. Que hoje o nosso objeto de culto não é mais um cordeiro. O nosso objeto de culto é a nossa própria vida, é o nosso corpo. Como diz Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Louvado seja o nome do Senhor. Então, através de uma vida de oração, de consagração ao Senhor, nós estamos reconstruindo o templo. Né? Nós gostamos de dizer que nós somos o templo do Espírito, a casa de Deus, hoje somos nós. Isso é um fato, mas para tanto, ela precisa ter uma manutenção diária. Louvado seja o nome do Senhor, que é uma vida de oração e de consagração ao Senhor. Continuando então, irmãos, Ciro então ele faz todo esse decreto e através desse decreto a profecia de Jeremias se cumpre. Ciro, usado por Deus, né, ele faz com que os judeus todos fossem liberados para voltar para Judá, que eles recebam permissão para reedificar o templo e que todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos daquela região que agora eles estavam, né, além do rio. Louvado seja o nome do Senhor. Os vasos sagrados que haviam sido profanados, eles são entregues aos cuidados de Zorobabel, né, que foi governador dos judeus dominado pelo rei Ciro, para que eles fossem transportados de volta para Jerusalém. E eles são levados novamente para agora cumprir de fato a sua finalidade, que era ser vasos consagrados e usados para o serviço do Senhor na casa de Deus. Depois Deus, na nossa lição, fala sobre o resultado proveniente de um despertamento, né? Ciro ele foi também despertado pelo próprio Deus. Interessante que Deus usa um governante, né? Alguém do meio secular, desperta esse homem para cumprir a sua vontade, para que a sua promessa, a promessa de Deus, viesse a se tornar uma realidade. Por que isso? Porque existia alguém clamando, alguém orando, como nós vimos Daniel e seus amigos, inclusive,
né, que era a sua congregação, a igreja daquela época, eles são despertados a orar e Deus usa então Ciro para cumprir a sua vontade. Interessante que o rei Ciro, ele obedece a Deus, ele é um instrumento, um ungido de Deus para que a promessa, a profecia dada através de Jeremias se cumpra. E Ciro, inclusive, ele é abençoado. A Bíblia diz que o profeta Isaías, 200 anos antes, né, ele profetiza sobre Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. E isso nos permite entender que o Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele proporciona a Ciro uma bênção espiritual. Que nós possamos, nesse dia, recebermos do Senhor uma bênção espiritual, né? Através de um despertamento, através de uma vida de consagração, nós possamos sair desse momento de crise melhores, mais consagrados, mais gratos ao Senhor, mais sendo de fato relevantes no meio da nossa geração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, e que nós possamos de fato obedecer à sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Fica para nós, irmãos, nesta manhã, este sentimento de que devemos sim despertar, que devemos sim buscar o cumprimento das profecias para os dias em que vivemos e entendermos que são dias difíceis, dias de crise, mas Deus está conosco e Ele nos dá vitória. Mas nós precisamos nos revestir de oração, nos revestir do estudo da palavra, para que o despertamento, para que a reconstrução do templo, da cidade e das nossas vidas de fato se cumpra nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e possamos cumprir a vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém.